Graça e paz. Eu sou o pastor Miguel, aqui está minha esposa, a missionária Thaisa, e estamos aqui no altar da casa do Senhor. Vimos aqui trazer uma mensagem, uma palavra de Deus no seu coração. A palavra de Deus vai falar acerca da história de um homem chamado Jeremias, um profeta do Senhor, que viveu em uma época muito difícil, aonde os reis se corrompiam, se desviavam dos caminhos do Senhor e junto com eles levavam também as pessoas a praticar idolatria e a praticar todo tipo de imoralidade diante dos olhos do Senhor. E esse profeta chamado Jeremias, ele tinha a missão de Deus, que era repreender essas pessoas, ensiná-las o verdadeiro caminho. E como nós sabemos, infelizmente, como diz o ditado, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Infelizmente, nós sabemos que quando as pessoas estão no erro, elas não gostam de ser corrigidas. Não. Talvez você tenha um filho, uma filha, ou o marido, a esposa, que você percebe que está cometendo algo errado, e ali você vai dar um conselho, ali você vai ensinar, e às vezes essa pessoa, ela fica até com raiva, e isso sempre aconteceu. E por esta razão, pela a razão do profeta falar a verdade para aqueles reis e para aquele povo que estava no pecado, os reis se levantavam contra os profetas, como fazem nos dias de hoje. Muitos querem calar a boca dos homens de Deus, porque não quer ouvir a verdade. Como diz o ditado, a verdade dói. Tudo bem, ela pode até doer, mas a verdade sara, a verdade cura, a verdade nos liberta. Por isso, ainda que a verdade venha te doer, mas sempre busque a verdade, pois está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Somente a verdade, que é a palavra de Deus, pode libertar o homem do sofrimento, libertar o homem do pecado. E por causa do profeta falar a verdade, ele foi jogado na prisão. É isto mesmo, ele foi preso injustamente. Qual é o crime que ele cometeu? Nenhum. O crime que ele cometeu era falar a verdade, era corrigir aqueles reis e aquele povo que se afastou de Deus, que se desviou dos caminhos do Senhor. Então ele foi jogado na prisão, no cárcere, condenado. E ali, durante este momento, essa situação que ele se encontrava, ele deixou a tristeza tomar conta do seu coração. Ele deixou o sentimento negativo, o sentimento de ingratidão tomar conta dele, e por alguma razão ou outra, ele deixou de falar com Deus. E quando Deus percebeu que o profeta já não estava mais invocando o nome dele, olha o que Deus fala aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, do versículo 3. Deus vai dizer assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia, glória a Deus. Este homem estava preso e ele se deixou levar por aquela situação. Ele já não invocava mais a Deus, ele já não orava mais como outrora ele fazia. E por esta razão Deus aparece para ele, ou seja, Deus traz a mensagem no coração dele, dizendo: invoca-me. Invoca, porque eu quero te responder. Eu quero anunciar para você coisas grandes que você não está conseguindo enxergar.
que você não está conseguindo perceber. Ou seja, você está olhando só para o problema. E se você olha só para o problema, você perde a força, você perde o ânimo, você perde até a comunhão com Deus. Quantas pessoas agora, neste momento, ao reparar para a força do vento, ao reparar para os problemas que a humanidade está vivendo, ela se esfriou na fé, ela se afastou dos caminhos do Senhor, ela abandonou a confiança que ela tinha em Deus. Por quê? Porque ela ficou dando ouvido às palavras negativas, ela ficou olhando para os problemas e ela desanimou. Por isso, ela já não ora mais como orava antes, ela já não busca mais a Deus como antes ela buscava, ela não já jejua mais como antes ela jejuava. Por quê? Porque ela deixou de olhar para Deus e passou a olhar para os problemas. Só que Deus aparece para o profeta e diz para ele: invoca-me. Pastor, qual é o significado desta palavra invoca-me? Eu pedi para a missionária aqui pesquisar aqui qual é o significado desta palavra invoca. E olha qual é o significado desta palavra. Qual é, missionária? Pedir proteção, pedir auxílio e pedir assistência. Então vamos ver qual é o significado da palavra invoca-me, que Deus estava mandando o profeta fazer. A primeira é pedir o quê, missionária? Proteção. Pedir proteção. Olha que coisa linda. Olha o que Deus manda este homem fazer, que era invocar. Invocar quer dizer pedir proteção. Deus estava dizendo: ei, não se cale diante da sua luta, eu quero te socorrer, eu quero te proteger, eu quero anunciar coisas grandes que você não consegue enxergar, porque a nossa visão é curta e muitas vezes focamos só nos problemas e por isso pensamos em parar, pensamos em desistir. Mas olha o que Deus está dizendo: quando nós estivermos passando por um momento difícil na nossa vida, quando nós estivermos passando por uma situação como o mundo agora está enfrentando, não é nos calando que nós vamos vencer, não é fechando a nossa boca que nós vamos vencer essa pandemia. Ao contrário, olha o que Deus diz para ele: peça a minha proteção, eu quero te proteger, mas para que eu venha te proteger, é necessário você me invocar. Invoca-me e eu vou trazer a proteção que você precisa. E o que mais, missionária? Pedir auxílio. Pedir auxílio, olha só. O significado da palavra invocar quer dizer pedir proteção e pedir auxílio, ou seja, Senhor, vem me auxiliar, ou seja, Senhor, vem me ajudar. Deus está mandando o povo dele a invocar o nome dele, pedindo proteção, pedindo auxílio. E o que mais, missionário? Pedindo assistência. Pedindo assistência, ou seja, venha me assistir no momento da minha dor, no momento da minha luta. Deus está mandando invocar. Não é nos calando, igreja. Não é você murmurando que você vai vencer. Não é você reclamando que você vai vencer. Porque a visão, a sua, a minha, a visão humana é uma visão curta. É a visão que só enxerga problemas. É a visão que só dá ouvido a palavras negativas. Por isso, tem muita gente desistindo da vida. Muita gente que perdeu a esperança. Porque a visão do ser humano é curta. Ela não consegue enxergar que no meio desta pandemia há um Deus que está dizendo para você: me invoca, porque eu vou te socorrer, me invoca, porque eu vou te proteger, me invoca, porque eu vou trazer o auxílio que você precisa e ainda vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Que coisas são essas, pastor? Qual é
a coisa maior para uma pessoa que está enferma? O que mais importa para alguém que está doente é o quê? É o que é, missionário? Cura. A cura. Então isso é algo grande que Deus quer trazer na nossa vida. Por isso que ele diz, coisas ocultas, aquilo que está oculto aos teus olhos, que talvez até o médico diz que não tem jeito, o médico diz que não tem saída, não tem cura, ou seja, aquilo que é oculto aos teus olhos, mas Deus quer te revelar, mas para Ele te revelar, você tem que invocar o nome dEle. Invoque, eu vou te anunciar coisas grandes. É a cura para o que está enfermo, é a prosperidade para aquele que está na miséria, é a família restaurada para aquele que está com a família destruída, é trazer o marido de volta para a sua casa, para o seu lar, uma vez que ele foi embora, é trazer a esposa de volta, uma vez que ela foi embora. Isto é coisas grandes que Deus quer nos anunciar, nos revelar, mas para isto nós precisamos invocar. Invocar quer dizer pedir proteção, invocar quer dizer pedir auxílio, invocar quer dizer pedir assistência, ou seja, pedir ajuda. Deus está mandando você clamar, pedir a Ele ajuda. Senhor, me socorre. Esta é a oração que Deus está nos mandando fazer. Deus quer ouvir dos seus lábios, Deus quer ouvir da sua boca, Deus quer ouvir a sua voz. Era um homem de Deus aqui, mas ele teve que orar para Deus socorrer, porque muitas vezes as pessoas acham que Deus vai socorrer elas, sem elas orar, sem elas buscar, sem elas invocar o nome dele. Mas Deus estabeleceu que se alguém quiser o socorro dele, esse alguém vai ter que clamar, vai ter que invocar, vai ter que chamar por ele, e esse chamar vai revelar a sua fé, e através da fé o milagre vai chegar aí até você. Chame e clame pela proteção de Deus, clame pelo socorro de Deus, clame pelo favor de Deus na sua vida, e Ele virá te socorrer e te ajudar, e você vai ver que no meio desta pandemia há um Deus que está curando, há um Deus que está prosperando, há um Deus que está libertando, há um Deus que está abençoando, abençoando. Agora mesmo eu acabei de ouvir relatos aqui de pessoas que no meio dessa pandemia o telefone está tocando, sendo contratados para trabalho, pessoas que foram curadas, pessoas que estão sendo abençoadas no meio da pandemia, ou seja, mas isso a mídia não vai te mostrar. Para cada uma pessoa que morre com coronavírus, 4, 5 pessoas Deus está curando, mas a mídia não te fala isso, não, porque ela só quer te atormentar, ela só quer falar de morte para você, para que você ache que não tem saída, não tem solução, mas Deus o tempo todo está curando, está libertando. Há um Deus que está cuidando do povo que confia nele. Então, invoca o nome do Senhor e Ele vai te socorrer. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela, para que mais pessoas sejam fortalecidos pela mão poderosa desse Deus que está mandando você, a mim, toda a humanidade, invocar o nome dele. Deus está mandando você orar, Deus está mandando você chamar. Então chame por ele, porque ele vai revelar para você o grande milagre que ele já preparou para a sua vida e para a sua família. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir.